Para pessoal, estamos começando uma aula aqui sobre logaritmo, uma aula introdutória. O logaritmo ele surgiu entre os séculos 16 e 17, né? Por incrível que pareça, com o intuito de facilitar contas, né? Uma vez que ele transforma contas complexas de divisão e multiplicação em contas um pouco mais simples de soma e subtração, né? Ele pode ser achado em vários campos, como astronomia, matemática financeira, geometria espacial, dentre outros. Vamos para a sua definição. Logaritmo, geralmente, ele vai aparecer para a gente nesse formato aqui, ó, e vai se ler logaritmo de b na base a é igual a x. Vamos definir aqui o nome de cada um desses itens e também suas restrições. Vamos começar aqui por baixo, ó. Esse A aqui, ele é a base do nosso logaritmo. Esse A, ele precisa pertencer ao conjunto dos números reais, ele precisa ser positivo, ou seja, maior que zero, e esse A não pode ser igual ao número 1, ele precisa ser diferente de 1 por definição. B se chama logaritmando. Logaritmando. B também tem algumas restrições. O B precisa pertencer ao conjunto dos reais e o B precisa também ser positivo, precisa também ser maior que zero. Também pode ser chamado de antilogaritmo, mas não é muito natural. Já o x, bastante conhecido na nossa matemática, aqui ele ganha o nome de logaritmo. Esse é o logaritmo em questão. A gente consegue transformar esse logaritmo numa equação exponencial da seguinte forma, ó, como é que a gente vai operar com ele? Esse a aqui, ó, a base, ele vai passar para o outro lado do sinal, empurrando o x para cima. O x vai tornar expoente desse a, vai ficar a elevado a x igual, do lado de cá, ó, como o a saiu, o logaritmo morre, que a gente está operando, vai sobrar só o b. Ó. Então vai ficar logaritmo de b na base a é igual a x equivale a essa equação exponencial. A elevado a x é igual a b. Tá? E assim a gente vai operar com o logaritmo na maior parte das vezes. Uma coisa muito importante para poder salientar aqui na questão da base é o seguinte: quando não escrevermos essa base, por exemplo, logaritmo de 8, não escrevemos a base, não colocamos nada aqui. Por definição, essa base é a base 10. Sempre que não aparecer nada escrito, a base é 10. E ele será chamado de logaritmo decimal. Tá bom? Vamos aqui a alguns exemplos, tá, de como a gente vai operar com esse logaritmo. Ó. Por exemplo, aqui, ó, logaritmo de 9 na base 3 igual a x. Como que a gente resolve isso? Ó? Esse 3 ele vai para o lado de lá e vai empurrar esse x para o seu expoente. Vai ficar 3 elevado a x. É igual, do lado de cá só sobrou o 9. 3 elevado a x é igual a 9. Vou repetir o lado de cá, ó. 3 elevado a x é igual. O 9, eu vou escrever ele na mesma base de cá, na base do 3. O 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, no lugar do 9, eu coloco 3 ao quadrado. Como as bases são iguais, posso cortar essas bases. O expoente vai descer. Expoente desceu, já caiu resolvido. Ó. X é igual a 2. Outra possibilidade aqui para o x pode aparecer, ó, nesse caso ele apareceu no lugar do logaritmo. Agora ele pode também aparecer no lugar do logaritmando. Por exemplo, logaritmo de x na base 5 é igual a 2. Ó. O x mudou de lugar, tá? Está no logaritmando agora. Como se resolve dessa forma? Mesma coisa, ó, o 5 vai passar para o lado de lá, empurrando o 2 para o seu expoente. Então vai ficar 5 elevado a 2
é igual, do lado de cá só sobrou o x, ó. 5 elevado a 2 é igual a x. 5 elevado ao quadrado é igual a 25. É igual a x. 25 é igual a x, x é igual a 25, é a mesma coisa, está resolvido já o nosso segundo exemplo. Terceiro exemplo, que é um pouquinho mais complicadinho, dos três, é quando o x aparecer na base. Vamos dar aqui um exemplo, ó. Logaritmo de 16 na base x é igual a 2. Mesmo jeito de fazer, ó, o x vai para o lado de lá, a base vai para o lado de lá, empurrando o logaritmo para o seu expoente. Então, vai ficar x elevado a 2, x ao quadrado. É igual, do lado de cá sobrou 16. Agora, olha só, vamos lá. Raiz quadrada de um lado, quando passa para o outro, perdão, potência ao quadrado de um lado, quando passa para o outro, vira raiz quadrada. Só que raiz quadrada positiva ou negativa. Então, o x vai ficar igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é o número 4. Só que vai valer para a gente tanto positivo quanto negativo. São as duas raízes dessa equação. Então, ficaria x' igual ao 4 positivo, x duas linhas igual ao 4 negativo. Tá? Porém, precisamos analisar essa resposta. Por quê? O x está na base do logaritmo. E aqui, ó, a gente disse que a base do logaritmo tem que ser positiva. Menos 4 não é positivo. Então, isso aqui não vai valer como nossa resposta. A gente vai eliminar. Nossa única resposta válida, então, x igual a 4 positivo. Beleza? Assim a gente encerra nossa primeira aula, uma aula básica de logaritmo, uma aula introdutória. E em seguida a gente vai ver as propriedades na próxima aula. Guardo vocês lá.